Bora mergulhar numa jornada que quase ninguém vê, a da água. É um caminho incrível que mistura a engenharia, química, história, e tudo isso está escondido por trás de um gesto tão simples que é abrir a torneira. É uma história que, na verdade, começa muito, mas muito antes de a água chegar até nós. Pois é, a gente quase nunca para pensar nisso, né? A gente gira a torneira e pronto, a água aparece. Mágico. Só que por trás dessa simplicidade toda, existe um sistema gigantesco, super complexo, pensado para garantir que cada gotinha seja segura. E o processo para isso acontecer, é fascinante. Então, para a gente entender como chegamos até aqui, vale a pena dar uma olhadinha no passado. Porque, olha, gerenciar a água é um desafio tão antigo quanto a própria civilização. A necessidade de levar água limpa para as pessoas, para a agricultura, foi o que literalmente moldou sociedades inteiras. E a evolução, olha, é impressionante. Começou lá atrás com os aquedutos na Mesopotâmia, depois foi aperfeiçoada com a maestria dos romanos e gregos. A engenharia hídrica sempre foi crucial. Mas foi a Revolução Industrial, lá no século XIX, que mudou completamente as regras do jogo, exigindo sistemas de abastecimento numa escala que ninguém nunca tinha imaginado. Tudo para dar conta do crescimento absurdo das cidades. Ok, agora a gente entra no coração do processo moderno. Como é que a água que vem de rios e represas, a tal da água bruta, se transforma em algo que podemos beber com total segurança? É literalmente uma fábrica de purificação. E antes de qualquer coisa, o primeiro passo é um diagnóstico. É como ir ao médico, sabe? Antes de tratar, precisa fazer um check-up. São testes que medem a turbidez, ou seja, o quão suja ou turva a água tá, a cor, que pode vir de folhas e galhos, e o pH, para saber se ela é ácida ou alcalina. Esses são sinais vitais da água. E com esse diagnóstico em mãos, o tratamento segue 4 etapas que são fundamentais. É uma sequência bem lógica, pensada para tirar todo tipo de impureza, das grandonas até as microscópicas. E o processo todo começa com a primeira etapa, que talvez seja a mais engenhosa de todas. É aqui que a ciência entra em cena de um jeito muito, muito inteligente. Pensa naquelas partículas de sujeira que são tão pequenas, mas tão pequenas que elas nunca afundam. A floculação usa um truque químico. Ela faz essas partículas se grudarem umas nas outras, formando flocos maiores e mais pesados. E aí sim a gente consegue separar eles da água. Só que para esse truque funcionar, as condições precisam estar perfeitas. O sulfato de alumínio é o produto mais usado para criar esses flocos, mas eles só funcionam direito numa faixa de pH bem específica. Se a água estiver muito ácida ou muito alcalina, tem que corrigir. O objetivo final é um só: deixar a água bem mais clara e limpa. Beleza, então depois de tirar toda a sujeira que a gente consegue ver com a floculação, a decantação e a filtração, ainda resta um inimigo invisível, os micro-organismos. É aí que entra a cloração, que é a etapa final de desinfecção. Ela usa o cloro para garantir que nenhuma bactéria ou vírus perigoso chegue na nossa casa. Mas olha só, a história não acaba na torneira de casa. Longe disso. A indústria também depende, e muito, da água. Só que as necessidades lá são completamente diferentes. A água industrial precisa de um tratamento todo especial, com objetivos bem específicos. E a diferença aqui é gritante, tá? Para o consumo humano, o foco é a saúde. É preciso eliminar os patógenos. Já na indústria, o foco é proteger as máquinas e otimizar os processos. Uma água que é ruim para uma máquina pode não ser a mesma que é ruim para uma pessoa. E onde essa água toda vai parar na indústria? Basicamente em 3 grandes áreas: na refrigeração, para evitar que as máquinas superaqueçam, na geração de vapor, que é o que move turbinas e alimenta um monte de processos, e como água de processo, que participa diretamente das reações químicas. E é exatamente aqui, na geração de vapor, que a coisa fica séria, muito séria. Dentro de uma caldeira, a água é levada a temperaturas e pressões altíssimas. Qualquer impureza, por menor que seja, pode virar um problema gigantesco. É uma cascata de problemas, um levando ao outro. Os sais minerais na água formam incrustações, tipo aquele calcário que fica na chaleira de casa. Isso atrapalha a transferência de calor e a caldeira tem que trabalhar muito mais para produzir menos vapor. Com o tempo, vem a corrosão e, no pior cenário, o risco de uma explosão. A fonte original que a gente consultou, inclusive, dá um exemplo bem específico e perigoso: a sílica. Em caldeiras de alta pressão, esse mineral pode ser arrastado junto com o vapor e ir se depositando em peças super importantes do sistema. O resultado pode ser uma deformação mecânica ou algo muito mais grave, como a falha total e a explosão do equipamento. Ufa!
Depois de acompanhar essa jornada toda, desde o rio até uma caldeira industrial, a gente é quase que obrigado a fazer uma reflexão final sobre esse recurso que, vamos combinar, muitas vezes a gente nem dá o devido valor. O que fica de tudo isso é o seguinte: por trás de cada copo d'água, de cada produto que a gente consome, existe um sistema imenso de ciência aplicada. É uma coreografia invisível de química e engenharia que está rolando 24 horas por dia para sustentar o nosso modo de vida. Então, a pergunta que fica no ar é: sabendo de toda essa complexidade, de toda a ciência e até do risco envolvido nessa jornada, será que a nossa percepção sobre um simples copo d'água muda? Talvez ele seja, no fim das contas, muito mais do que só água.